Não é sempre que um filme de terror consegue uma recepção tão calorosa quanto A Hora do Mal. Essa recepção merece ser notada, pois no gênero de filmes de terror existe uma dificuldade inerente, que é justamente a expectativa do público em sentir medo. Nenhum outro gênero carrega tanto o peso da expectativa, e por isso mesmo filmes de terror costumam ser massacrados nas semanas de estreias no cinema. Mas será que mesmo com a aprovação altíssima no site de críticas Rotten Tomatoes, A Hora do Mal consegue mesmo satisfazer o hype do público? Ah, só um adendo, a partir de agora vai ter bastante spoiler, hein? Então, prossiga por sua conta em risco. É justo começarmos a análise com os pontos positivos de A Hora do Mal, que cá entre nós é outra localização de título péssima. Mas enfim, eles não são muitos pontos positivos, mas dois se destacam. Um deles é o elenco, que é composto por Julia Garner como a professora Justine, Josh Brolin e Alden Ehrenreich. Provavelmente eu matei o nome dele, mas ok, que é o que faz o policial. E tô só citando aqui alguns exemplos, né, porque são vários atores muito bons, os personagens também são interessantes. Mas o que eu acho mais legal da parte do casting nesse filme é que os atores conseguem fazer personagens críveis, sabe? E não há dúvida de que os atores fizeram o melhor com o que eles podiam com o que foi dado a eles. Outro ponto alto de A Hora do Mal é a sua estrutura narrativa dividida em capítulos. Cada personagem principal recebe seu próprio capítulo com seu nome, e sempre quando um capítulo está chegando ao fim, e sentimos que estamos quase ali perto da verdade, o filme volta no tempo e altera o foco para outro personagem. O que gera uma ansiedade, mas é uma ansiedade gostosa, tá? Até que todos os pontos se encaixem. Então, cada capítulo, você vai chegando pertinho ali de... Parece que você tá quase descobrindo o que aconteceu de verdade. Aí o filme volta no tempo e foca em outro personagem, mas cada vez que isso acontece você descobre mais um pouquinho, então vai gerando essa expectativa, essa ansiedade que é gostosa, e é uma estrutura narrativa bem interessante. Eu gosto bastante, eu acho que pra mim é o ponto máximo do filme. Mas infelizmente não há mais pontos positivos relevantes que mereçam ser comentados. Porém há muitos negativos. O problema central em A Hora do Mal está nas suas mensagens. Quando um longa se compromete a tratar sutilmente de temas sensíveis da vida real, é de máxima importância que faça isso de maneira coesa, que tenha coerência. Um dos tópicos mais óbvios em A Hora do Mal, por exemplo, é a analogia com atentados em escolas. Afinal, é impossível não comparar o desaparecimento das crianças com os atentados mais famosos da história americana, como Columbine, Virginia Tech e Sandy Hook. Mas a analogia se perde completamente quando o longa decide, no meio do caminho, que será um filme de monstros. Então, o que era para ser uma analogia à violência nas escolas termina com uma bruxa que decide usar algum tipo de feitiço nos outros, como se fosse um tratamento alternativo para o possível câncer que ela tem. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais tarde no vídeo, mas eu gosto do personagem da Tia Gladys, eu acho que é um personagem interessante, mas a mensagem é um pouquinho confusa. E já que tocamos no segundo tema, que é justamente o das bruxas, precisamos falar sobre as duas personagens principais femininas, no caso a Justine Gandy, que faz a professora, e a Tia Gladys. Logo no início da trama, a professora Justine é atacada pelos pais dos desaparecidos, sendo tratada como suspeita principal por quase todos da cidade. É uma escolha estranha, esquisita do filme em deixar a professora em evidência e inocentar completamente o único sobrevivente da classe, no caso, o Alex. Mas é uma escolha que faz uma espécie de aceno, né? Ela aparentemente tenta passar um tipo de mensagem. Qual mensagem seria essa? Que em pleno século XXI não deveríamos perseguir mulheres nem tentar eliminá-las em praça pública, mesmo que de forma simbólica. E como no primeiro exemplo, né, no exemplo que eu dei dos atentados na escola, tudo muda quando o longa vira um filme de monstros.
a bruxa Gladys é perseguida e executada em praça pública de forma nada simbólica e cá entre nós bem grotesca. E para piorar tudo, de um lado temos a professora Justine, jovem, bonita e ativa, enquanto do outro temos a Gladys, a tia Gladys, que é velha, doente e que se veste como se fosse ser fotografada para alguma capa de álbum de alguma banda dos anos 60 ou 70, sabe? Eu pensei em Sgt. Pepper's dos Beatles, mas poderia ser qualquer outra banda daquela época. E então, assim, é uma mensagem um pouquinho bizarra, um pouquinho truncada, sabe? Porque no começo dá a entender que esse tipo de perseguição, como se fosse uma perseguição entre aspas bruxas, é errado, não deveria ser feito, mas depois na segunda metade do filme essa perseguição é feita. E aqui eu não estou entrando no mérito da personagem Gladys ser ruim, né? Ela é a antagonista do filme, então óbvio que ela vai ser combatida, mas tem essa mensagem um pouquinho esquisita, um pouquinho estranha, sabe? Parece que o diretor não pensou muito bem nisso, ou se pensou, ele tentou passar a mensagem de uma forma muito estranha. E é muito engraçado, né? Porque a Justine, ela é jovem, é bonita, ela é ativa, e a tia Gladys, que é a que é executada, ela é uma senhora doente, né? Não tem nenhum atrativo. Então, qual que é a mensagem, né? Que o que aconteceu com ela tá tudo bem quando é uma pessoa não atrativa, uma mulher não atraente? A Hora do Mal nos engana ao fazer parecer que temas importantes serão tratados de forma inteligente, mas o que o público recebe é um filme sobre bruxas que não chega perto de grandes clássicos como Suspiria, de 1977, O Bebê de Rosemary, também é outro que eu amo, que fala sobre bruxas, que é de 68, e A Bruxa de Blair, que é, entre aspas, mais recente na história, mas é de 1999, mas que também é bem legal e trata do tema de bruxas, né? Esse filme não chega nem perto, pra mim, não chega nem perto desses clássicos. É um filme, A Hora do Medo, A Hora do Mal, quero dizer. É um filme bem mediano mesmo, e o longa ele inicia discussões pra no meio do filme acabar jogando elas pela janela, sabe? Por exemplo, todas as cenas do Alex, né, que o Alex ele sofre bullying, então tem cenas lá em que ele aparece sofrendo bullying dos colegas, mas essas cenas viram nada assim que o filme vira um filme de monstro, entendeu? Porque tudo que ele faz porque ele sofreu ali uma chantagem. Não vou entregar muito do plot, tá, do filme, mas ele leva uma chantagem. Então você fica pensando, tá, então por que o filme mostrou todas aquelas cenas, sabe? Todas aquelas cenas assim de bullying, que não são poucas. É difícil de entender. É quase como se o diretor tivesse uma ideia inicial e mudasse no meio do caminho, sem fazer as adequações necessárias na primeira parte do longa, né, do caso do filme. A Hora do Mal tenta ser relevante, mas termina como mais um filme que promete muito e entrega pouco. Então é isso, gente. Eu acho que é um filme bem mediano mesmo. Eu não entendo muito o hype que está existindo em torno desse filme. Eu acho que fazia tanto tempo que não aparecia um filme de terror legalzinho, que o pessoal tá achando que A Hora do Mal é incrível, maravilhoso, mas não é tudo isso, tá? Então, assim, vocês querem assistir no cinema? Se vocês acharem uma promoção, ou então conseguir assistir durante a semana num preço reduzido, eu acho que vale a pena. Vocês podem também esperar chegar no aplicativo, eu acho que não vai demorar muito. Eu acho que é um filme divertidinho de assistir no cinema. Inclusive ele é até um pouco engraçado, que é meio bizarro, né? Mas o terror ele flerta um pouquinho com a comédia também. E no cinema muita gente tava dando risada em alguns momentos, mas eu entendo que o pessoal tava dando risada, porque tinha uns momentos que eram meio engraçados mesmo. Mas é isso, eu não acho que ele vale o hype que ele tá levando, que ele tá recebendo. Se você conseguir assistir o filme facinho, sem pagar muito, ou então quiser esperar no aplicativo, acho que vale mais a pena. Beleza, gente? Nos vemos no próximo vídeo. Falou!